Olá, professores, eu sou a Fatinha, ou a tia Fatinha, ou Fátima, fica a seu critério. Eu sou professora, pedagoga. Eu tenho o maior prazer de receber você que está chegando hoje pela primeira vez no meu canal. E eu vou falar para você hoje a respeito da segunda parte de um tema que eu acho importante. O que a gente realmente precisa saber ou entender para que a gente elabore, para a gente elaborar as atividades do nosso planejamento anual. Nós sabemos que ao elaborar um planejamento anual, a gente tem a oportunidade de refletir as nossas ações, refletir o que nós já fizemos de interessante e refletir aquilo que a gente já vai colocar em prática na nossa sala de aula e também nos prepararmos para alguma eventualidade, não é? Porque o nosso planejamento ele precisa ser flexível. Então, é importante que ao planejar a gente pense que não é um documento rígido, é um documento que pode sofrer e que vai automaticamente sofrer algumas alterações no decorrer do ano. Mas o importante é parar para pensar nessas ações. Parar para pensar no que eu vou fazer, como eu vou fazer, a quem eu vou atender, que tipo de aluno eu quero formar, quais são as competências que eu pretendo formar a partir das ações que eu vou estabelecer no meu planejamento. A gente tem a BNCC, a sugestão de planejamento que eu vou estar trabalhando no nosso minicurso é baseado única e exclusivamente dentro da BNCC. Porque eu entendo que cada estado, cada município, né, ou o seu estado, o seu município, tem um currículo específico da sua região. Então, quando a gente trabalha, a gente fala de planejamento, a gente vai falar do planejamento baseado não só num documento que é único, que é a base nacional, como também fundamentado no currículo regional. Porque a base nacional comum curricular, ela é um documento feito para tornar comum o conhecimento no país inteiro. No entanto, o nosso país é muito grande, existem as regiões e as especificidades de cada região que devem ser contempladas. E eu falei no vídeo anterior a respeito do conhecimento que a gente deve ter, né, da consciência que a gente deve ter do desenvolvimento da criança, e principalmente eu citei a primeira fase da infância, né, de 0 anos até 2 anos mais ou menos. E agora eu vou falar de uma outra fase, essa fase do pós 2, 3 anos, né, um planejamento anual. A gente precisa também pensar nas fases da criança. E a partir dessa idade ocorre um despertar da consciência, da autoconsciência, e a memória começa a surgir a partir daí. Houve uma formação orgânica, é sinal que houve essa formação. A criança começa a lembrar de fato da infância. Você lembra, né, da sua infância? Você lembra de quando você começou a pensar, a lembrar de fatos ocorridos na sua infância? Qual a idade que você tinha? E isso a gente vai pensando também que até a criança chegar nesse ponto, houve um esforço muito grande da sua formação orgânica, do seu cérebro, não é? Aí sim ela já toma consciência da sua existência, ela tem uma autoconsciência e começa a perceber que as lembranças vão ficando, vão permanecendo. Houve uma formação orgânica, né? A formação do cérebro. Não é que assim, o cérebro já esteja totalmente pronto, não. Mas ele já está numa formação pronta para começar a reter algumas memórias. E muitos de nós, professores, acreditamos que nessa fase, não é lá para os 3 anos e meio, mais ou menos, a gente acha que a criança já está pronta para ser alfabetizada.
Mas a mesma força que nós usamos para atividades intelectuais são as mesmas forças que nós usamos também para formar o nosso corpo, não é? E para manter a saúde do nosso corpo. Então, é neste momento que a nossa função de ensinar, ela é super importante, porque não é ensinar conceitos abstratos, mas sim nós devemos proporcionar às crianças as vivências que fortalecem as forças vitais. É a fase da fantasia. Ai, gente, que coisa melhor do que isso, né? Fantasia. A criança brinca não só com adultos, né? De imitar os adultos, porque ela fica brincando, ela fica imitando o que a gente às vezes está fazendo. Por isso que a sua responsabilidade enquanto professor é muito grande, porque a criança te observa o tempo todo. E quando ela começa a fazer as imitações, lá na casa dela, ela imita as suas ações. Se você coloca uma criança para pensar na cadeirinha, vai colocar. De repente você fala com a mãe, não, aqui nós não colocamos para a criança pensar na cadeirinha. Aqui a gente conversa, a gente dialoga com a criança. Mas a criança, em casa, brincando, ela põe a boneca para pensar. E aonde que ela aprendeu isso? Dentro de casa ou na escola? Se você pergunta, ela fala. Agora, tem criança que não fala aonde foi e quem faz. Ela simplesmente reproduz. Então, ela gosta de vestir as roupas, né, de adultos. Por isso que é interessante a gente ter um cantinho na sala de aula com roupas. A gente pode pedir roupas para os pais e tal, calçados, porque ela está nessa fase da fantasia, vivendo o mundo da fantasia. Então, ela inventa histórias mirabolantes. Uma coisa é inventar história. Outra coisa é ela viver e vivenciar, imitar um adulto. Então, a gente sabe muito bem quando ela está imitando alguém e quando ela está inventando uma história. E todos os objetos que ela encontra são transformados naquilo que para ela, naquele momento, é importante. Por exemplo, se ela pega uma batatinha, ela faz aquela batatinha virar um cavalinho. Ela faz aquela batatinha virar uma comidinha, se ela quiser. Ela faz aquela batatinha virar uma mamãe, não é? Um papai. Se ela pega um palito de fósforo, qualquer instrumento, qualquer objeto que ela pegue, ela, de repente, ela leva aquilo para o mundo da fantasia. Eu acho interessante quando a criança pega, às vezes pega um toquinho, né, um pedacinho de uma caixinha, ela faz daquela caixinha um fogãozinho, uma caminha para boneca, né? Então, uma coisa que eu vou perguntar para você, quem nunca, né? Nós, ainda mais na minha, as pessoas da minha idade, não digo você que está começando agora, que é novinha, mas, ou de repente você que mora na zona rural, teve a oportunidade de fazer isso, brincar com o sabugo de milho, fazer do sabugo de milho uma boneca, fazer uma família do sabugo de milho, não é? E outros objetos que às vezes a gente utiliza e a gente brincava, não é? Transformando num personagem que estava dentro da nossa imaginação. E isso acontece com a criança a partir dessa idade. Tudo acontece conforme a imaginação dela. Das brincadeiras, das fantasias, surgem também muitas perguntas sobre a vida, né? Sobre Deus, sobre os anjos. Eles começam ali no brincar, surgem os questionamentos. E eles perguntam pra gente. Agora, é certo a gente dar as respostas? Lógico que não. A gente não tem resposta, a gente não pode dar resposta pronta, nem tampouco tem resposta pronta. A gente vai trabalhar com a criança no sentido de instigar, fazer com que ela mesma encontre a resposta, porque ela pergunta, e quando você pergunta, o que você acha? Por que você acha que é assim? Por que você pensa disso? Ela mesma dá a resposta para ela, é impressionante como acontece. Até os 3 anos, a criança brinca principalmente sozinha, você já observou? Elas gostam de estar no grupo, mas não conseguem brincar com o amiguinho, com o coleguinha. Por quê? Porque ela está centrada nela mesma. Importante naquele momento, o centro das atenções, ela é ela. Então, até essa idade,
ela fica brigando, ela quer o mesmo objeto, o mesmo brinquedo que o outro tem, não é? Ela não consegue participar de atividades por muito tempo assim, concentrada, porque ela está pensando nela, ela quer satisfazer a ela, porque ela que existe naquele momento. E quando ela começa, aos 3 anos, ela começa a ter consciência disso, a consciência de que ela existe, mas que existem outras pessoas e que ela pode brincar com, ela não vai brincar junto, mas ela vai brincar com, ela vai compartilhar, ela vai conviver. Então, ela sai dela mesma e é capaz de brincar junto com um coleguinha. Ela consegue participar mais tempo de uma roda de conversa. Você começa a conversa, você estimula, ela forma frases, ela forma pequenos textos, não é? Ouve história e mais importante, interessante, que nessa idade é uma idade que afinidade com o ritmo, com a dança, com a música, ela vai se consolidando, não é? Porque a sua circulação sanguínea e o tórax, né, e a respiração dela, ela já teve uma outra forma, já tem uma outra forma, e é hora também de aproveitar e trabalhar muitas cantigas, tá? Cantigas de roda, ritmo, trabalhar também, de aproveitar e trabalhar as cantigas de rodas. Tudo que for executar, é bacana ter uma música. É hora de fixar a atenção numa história. Você já notou que essa idade a criança fica toda hora pedindo para você contar a mesma história? Eu tenho os meus netos de 2 anos e meio, outro de 2. O de 2 anos ainda não pede. Aí só pede para contar umas 2 ou 3 vezes a história dos 3 porquinhos. Mas a outra de 3 anos, ela já pede para contar as mesmas histórias, a mesma história. Ela está com a história do joelho juvenal desde 2 anos e meio. Ela já vai completar 3 anos agora. Então, ela pede para repetir várias vezes a história do joelho juvenal. Às vezes eu faço a repetição de umas 4, 5 vezes. Pronto, aí eu acho que ela esqueceu. Quando é no outro dia que ela vem, ela pega o livro, vai lá e pega os 3 porquinhos, que é 2 histórias que ela fixou e quer que repete várias vezes. Vai dormir à noite, a mãe ou o pai tem que ler a história de novo para ela. No caso, ela agora já está aceitando a gente ler a história e ela ficar ouvindo. Até então a gente lia apenas a imagem, ou abria o livro, ela ia apontando e do jeito dela e ia também contando. Hoje ela já quer que a gente leia, ela já percebeu que ali tem letras e aquelas letras estão dizendo alguma coisa e é a história. Então eu acho interessante que hoje ela quer ouvir o que está escrito ali dentro, enquanto o outro ainda não. Ele ainda está, ele pega um livro, pega outro, tem uns que ele gosta mais e fica duas vezes, 3 vezes, depois não quer mais não. Então, cada criança é de um jeito, mas quando chega nessa fase da repetição da história, não é? Você conta a história que ela gosta e quer repetir. Então, a gente tem que aproveitar para explorar toda essa fantasia, esse momento de fantasia da criança. É hora de você contar a história para que o comportamento, uma determinada atitude, seja realizada de forma diferente, não é? Para a formação desse ser humano enquanto pessoa, enquanto ser humano. É hora de você explorar as histórias para você trabalhar a questão de valores com as crianças, as regras na sala de aula, enfim. São vários aspectos que você pode verificar, olhar e analisar nessa faixa etária, onde você vai preocupar em desenvolver com as crianças atividades que sejam concretas do dia a dia dela e provocando nelas, problematizando situações para que elas busquem a solução, trabalhar com questões que elas vão observar a transformação de seres,
a transformação do tempo, as mudanças que ocorreram no seu corpo, a idade legal dela observar como é um bebê, como ela era antes através de foto e como ela é agora, como ela cresceu, não é você fazer aquela girafia que vai medindo, né, a altura da criança, quantos anos, numa certa época ela era de uma altura, agora passou tanto tempo, ela já está mais alta. Então são pontos que você pode analisar, você pode refletir e você pode incluir no seu planejamento as atividades que você vai executar na sua sala de aula para facilitar o desenvolvimento dessa criança. No próximo vídeo eu vou falar sobre a outra fase. Desde já eu agradeço a sua atenção e se você não se inscreveu ainda no meu canal, clica aí embaixo e se inscreva, toque o sininho para você receber os outros vídeos e acima de tudo, eu vou pedir você compartilhe, tá? E se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, de preferência, comente aí embaixo que eu gosto muito de ler seus comentários, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.